O jornalista Glenn Greenwald enviou à revista Veja um diálogo que teve com sua fonte anônima, responsável por coletar e repassar ao The Intercept Brasil as mensagens privadas de Sérgio Moro e procuradores da Operação Lava Jato. A conversa foi publicada nesta sexta-feira, dia 26, pela revista Veja. Nas mensagens trocadas no dia 5 de junho, a fonte afirma que é hacker e nega que tenha invadido o celular de Sérgio Moro naquele mês, ao contrário do que disse o suposto hacker detido pela Polícia Federal esta semana. Greenwald procurou a fonte em junho para questionar se ela havia visto uma notícia do jornal Folha de São Paulo que tratava sobre uma suposta invasão ao celular do ministro, com o título "Hacker invade celular de Moro, usa aplicativos e troca mensagens por 6 horas". Viu isso? Questiona Greenwald a fonte, enviando a notícia da Folha. Vi agora, responde a fonte. Com isso, a massa vai ficar quente, é bom ter cautela. Posso garantir que não fomos nós. Nunca trocamos mensagens, só puxamos. Se fizéssemos isso, ia ficar muito na cara. Nós não somos hackers newbies, que quer dizer amadores. A notícia não condiz com o nosso modo de operar. Nós acessamos Telegram com a finalidade de extrair conversas e fazer justiça, trazendo a verdade para o povo, conclui a fonte do The Intercept Brasil. Segundo Greenwald, o primeiro dos contatos dele com esta fonte ocorreu no início de maio, um mês antes da denúncia feita pelo Ministério da Justiça. A fonte me disse que não pagou por esses dados e não me pediu dinheiro algum em troca desse conteúdo, disse o jornalista do The Intercept. Greenwald também conta que foi apresentado ao hacker por um intermediário e reitera que todos os contatos foram feitos virtualmente. O jornalista ainda disse que desconhece a identidade da fonte e que ela teria extraído todo o material publicado pelo Intercept do Telegram de Deltan Dallagnol, procurador que coordena a força-tarefa da Lava Jato e que é o único interlocutor presente em todas as mensagens publicadas nas reportagens. Em entrevista ao site Metrópolis, Glenn Greenwald disse que o The Intercept Brasil ainda vai publicar as conversas mais importantes dos arquivos. Os materiais mais bombásticos e importantes ainda não foram publicados, mas logo serão, afirmou o jornalista. A revelação do diálogo entre Greenwald e a fonte anônima do The Intercept Brasil foi feita num momento em que agentes da Polícia Federal estão vazando à imprensa detalhes do depoimento de Walter Delgatti Neto, apontado como um dos supostos hackers que foi detido sob a acusação de ter invadido os celulares de Sérgio Moro e centenas de autoridades. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o suposto hacker afirmou no depoimento à Polícia Federal que foi a fonte do material que tem sido publicado pelo site The Intercept Brasil com autoridades da Força Tarefa da Lava Jato. Delgatti também disse que invadiu o celular do ministro Sérgio Moro, do procurador Deltan Dallagnol e de centenas de procuradores, juízes, delegados federais e jornalistas. A Polícia Federal, no entanto, não confirmou nem desmentiu oficialmente nenhuma dessas informações até o momento. Não está nada claro, portanto, se a fonte do The Intercept Brasil pode ser ou não um dos suspeitos presos pela Polícia Federal na terça-feira. A mensagem que o hacker enviou a Glenn Greenwald aparentemente contradiz o depoimento de Walter Delgatti Neto. Delgatti, o suposto hacker detido, confessou que invadiu o celular de Moro, enquanto a fonte do jornalista Greenwald negou em junho, em conversa privada, ter feito esta invasão. Isso transmite a sensação de que os supostos hackers detidos não são a fonte oficial do The Intercept Brasil. Porém, as investigações da Polícia Federal ainda não são conclusivas e o caso ainda depende do que os agentes apresentarem em sua versão final. De qualquer forma, a questão é que canais de imprensa como a revista Isto É já sugerem que Glenn Greenwald pagou para ter as mensagens da Lava Jato. Apesar de não haver nenhuma prova deste pagamento, estes veículos favoráveis a Sérgio Moro e à Operação Lava Jato insistem nesta ideia, supondo que Greenwald pode ser considerado cúmplice da invasão, caso a polícia afirme que ele pagou para ter as informações. Com as investigações e parte da opinião pública caminhando neste sentido, o jornalista decidiu expor estas informações praticamente para se defender, dizendo que recebeu o material gratuitamente e sem conhecer o hacker. A situação, portanto, é muito séria. Até que se prove o contrário, Glenn Greenwald e o The Intercept Brasil não cometeram crime algum. Simplesmente divulgaram mensagem de interesse público como jornalistas, ao contrário das fontes, que definitivamente podem ter invadido celulares e são passíveis de investigação. Mas eleitores de Bolsonaro pedem há meses a prisão ou a deportação de Glenn Greenwald. E essas exigências do eleitorado ecoam no governo federal de Jair Bolsonaro, onde governistas como Sérgio Moro e Joyce Hasselmann já atuam para atingir os supostos hackers detidos
e o jornalista Glenn Greenwald de alguma forma. Hasselmann divulgou em suas redes sociais uma foto dizendo que o governo estuda aplicar a Lei de Segurança Nacional para punir os supostos hackers como, abre aspas, terroristas, fecha aspas. Esta lei foi promulgada durante a ditadura militar e era usada para proteger o regime ditatorial, mas não foi revogada e continua em vigor, abrindo espaço para que autoridades enquadrem pessoas com base nela, em função, inclusive, de questões políticas. Em nota e seguindo essa linha de Joyce Hasselmann, Sérgio Moro também falou em segurança nacional ao comentar a suposta tentativa de invasão do celular de Jair Bolsonaro. Por questão de segurança nacional, o fato foi devidamente comunicado ao presidente da República, diz Moro na nota. E ecoando seu ministro, Jair Bolsonaro disse no Twitter que a invasão dos celulares representa um atentado contra o Brasil, uma linguagem que lembra muito o que os ditadores diziam ao acusar seus rivais políticos no passado. E para completar, Moro ainda editou nesta sexta-feira a portaria 666, que curiosamente tem o mesmo número atribuído ao capeta. A portaria 666 regula a deportação sumária e redução ou cancelamento do prazo de estadia de pessoa perigosa para a segurança do Brasil. De acordo com o documento que já foi publicado no Diário Oficial da União, um suspeito estrangeiro enquadrado como parte de um grupo criminoso, por exemplo, poderia ser deportado sumariamente ou ter seu tempo de estadia cancelado ou reduzido. É uma sinalização muito clara para tudo o que está acontecendo, porque pouco depois das prisões da terça-feira, governistas já começaram a falar que os supostos hackers formavam entre si uma organização criminosa. E pronto, autoridades só precisariam vincular Greenwald a esta suposta organização criminosa para deportá-lo sumariamente ou reduzir ou cancelar seu prazo de estadia. Mas trata-se, obviamente, de algo ilegal, como argumentou a professora de Direito Internacional da USP, Maristela Basso. Ela disse à revista Exame que esse tipo de matéria entra em conflito com a lei federal e não é competência do Ministério da Justiça. Mas o perigo está aí, e Sérgio Moro nunca se importou muito com quem tem a competência para certas decisões ou com a legalidade do país. Então é preciso atenção máxima. Se um de lado as revelações do The Intercept Brasil e as prisões dos supostos hackers praticamente confirmam a autenticidade das mensagens, de outro, esta pressão pode liberar os lados mais ditatoriais de Bolsonaro, Sérgio Moro e seus defensores fiéis. E antes de terminar, quero lembrar todos vocês que este vídeo, este conteúdo e todas as reportagens do Independente são financiadas pela sociedade, pelo povo, sem interferência de partidos ou de governos ou de empresas. Nós convidamos todos vocês a financiar este projeto de forma livre ou, se preferir apenas receber os conteúdos, inscreva-se em nossa newsletter para receber notícias e análises profissionais em sua caixa de e-mail.